Ora, boa tarde a todos. Eu pretendia fazer uma apresentação sobre a quantificação do sequestro de carbono, particularmente do dióxido de carbono no património da Navigator Company, em Portugal, utilizando uma abordagem de si. Portanto, isto foi uma abordagem que nós seguimos em resposta a um desafio que nos foi colocado, na medida em que a Navigator, sendo um produtor integrado da floresta ao papel, passando por diferentes negócios ao longo da cadeia de valor, tem, digamos, um compromisso firme com a necessidade no âmbito das alterações, da mitigação das alterações climáticas, de antecipar, digamos, a neutralidade carbónica em 15 anos face às metas que são definidas pela União Europeia. Portanto, como agenda, eu proponho falar um bocadinho sobre a Navigator, o que é que somos, o que é que fazemos, quem somos, o desafio da neutralidade carbónica para a Navigator, em que âmbito é que se enquadra, qual foi a metodologia SIG que utilizamos, neste caso, para a quantificação do sequestro de carbono no património que gerimos em Portugal continental e, por fim, quais são os benefícios esperados da solução que implementamos. A Navigator, como empresa integrada, tem ao longo da sua cadeia de valor, portanto, processos de inovação e desenvolvimento, processos relacionados com a atividade florestal, produz também, é um relevante produtor também de energia para a rede nacional, os produtos tradicionais da indústria, portanto, a pasta e o papel, e depois também tem, digamos, toda uma cadeia de logística e distribuição associada aos produtos que, sendo de base florestal, pretendem a chegar, digamos, aos consumidores e satisfazer, no fundo, a missão da empresa, que é, no fundo, ser uma empresa global, reconhecida internacionalmente, capaz de promover, digamos, processos de inovação e sustentáveis, e a floresta que seja vista como, digamos, uma fonte de bens e serviços que contribuem para o bem-estar das pessoas. Sendo um produtor integrado, a Navigator, portanto, em princípio, digamos, neste momento ainda o maior produtor europeu do segmento unquoted wood free, portanto, com 1,6 milhões de toneladas ano de capacidade. Isto coloca a Navigator em termos de nível mundial no sexto produtor a nível mundial, a nível deste segmento, onde se inclui naturalmente os papéis de escritório, que são de facto o produto mais relevante da companhia. Portanto, mais recentemente entrou também no negócio de tixo, portanto, e hoje em dia já tem a capacidade nominal não só, digamos, em Aveiro, mas também em Vila Velha de Roda, onde originou, e são cerca de 250 mil toneladas de produto, de capacidade anual. Portanto, consegue gerar anualmente para a rede cerca de 2,5 terawatt-hora de eletricidade, de capacidade. É um líder na produção clonal de eucalipto globos. A floresta que gera, portanto, cerca de 107 mil hectares são, portanto, ativos próprios e arrendados em Portugal, permite-lhe suprir uma parte significativa do abastecimento de madeiras que necessita para as suas unidades industriais, e a produção de pasta, sendo muito relevante, cerca de 18, 20% hoje em dia é apenas canalizado para o mercado. Portanto, o resto é integrado, digamos, no processo produtivo do papel. Do ponto de vista de relevância, digamos, deste tema, portanto, o sequestro do CO2 avaliado no espaço agroflorestais geridos. Portanto, este é um tema que vem já desde alguns tempos, digamos, presentes nos relatórios de sustentabilidade da companhia. Portanto, a Navigator quer ter, digamos, um papel de relevo e ser uma parte ativa na solução para a mitigação das alterações climáticas e para a fixação do CO2. Estamos a trabalhar no sentido de antecipar em 15 anos a neutralidade carbónica face às metas comunitárias que estão definidas. Daí a relevância do lado do sequestro do CO2, a Navigator ter, digamos, um processo de avaliação regular e eficiente do CO2 que existe nos seus espaços agroflorestais geridos.
termos de património agroflorestal em Portugal continental, a Navigator geria cerca de 107 mil hectares ao final do ano passado. 74% desta área, portanto, é o ativo determinante da companhia para a produção de madeiras, estamos a falar do eucalipto. O património distribui-se no país em todos os distritos, com maior relevância no sul litoral, no Vale do Tejo e no centro interior, e 55% deste património respeita a áreas que foram adquiridas. Em termos dos processos de contabilização de carbono em espaços florestais, portanto, quando pegamos, digamos, numa resenha de metodologias que tendendo à definição daquilo que é o nosso desafio, portanto, basicamente identificamos aqui 3 linhas de atuação. Por um lado, a questão da variação do estoque de carbono, como é que ela é medida, e haveria 2 abordagens possíveis, seja o balanço de ganho e perda por variação anual baseada em taxas de ganho e perda, ou por diferenças de estoques mediante o processo de medição em 2 momentos no tempo, e cálculo da correspondente variação do estoque. Este é o processo que nós optámos e que selecionámos, digamos, para o nosso processo de avaliação, portanto, o processo de diferença de estoque. Em relação à contabilização do CO2 da biomassa viva, portanto, do ponto de vista dos dados dos povoamentos florestais, nós podemos socorrer-nos da abordagem alométrica, que se baseia nos inventários florestais. Nós temos inventários regulares dos nossos povoamentos de eucalipto, com uma cadência anual em todos os povoamentos que têm 5 e 11 anos de aniversário em cada ano. Portanto, esses povoamentos são amostrados e inventariados, com menos regularidade, mas também fazemos inventário de resinosas e de sobreiro, e, portanto, entendemos que esta abordagem alométrica poderia servir para, digamos, a quantificação do CO2 na biomassa viva, pelo menos para a componente do eucalipto e também das espécies florestais principais. A abordagem indireta será uma abordagem que utiliza coeficientes médios tabulados, seja da densidade da madeira, seja de expansão de biomassa, seja de relações de raiz, a parte aérea, seja de fração do carbono e matéria seca, são valores médios tabulados para várias espécies e que nós optámos por utilizar essencialmente para tudo aquilo que não era floresta, e essencialmente para todos os estratos agrícolas, de matos, e que não têm, digamos, uma contabilização por via do inventário florestal. Temos ainda um processo que vai ter que evoluir, que ainda não está ainda na nossa metodologia solidificada, que é a contabilização do carbono no solo. No solo não estará, de momento, quantificado, é uma metodologia ainda complexa de entender e pouco prática de aferir, sem prejuízo. Já evoluímos na parte que diz respeito àquilo que é a biomassa morta e ao solo coberto, e portanto esses itens também já estão presentes na nossa metodologia de quantificação. O que é que nos dizem os inventários nacionais em termos de resultados por espécie, onde naturalmente o nosso património se enquadra, portanto, dentro da floresta nacional? Por um lado, que temos um peso ainda muito expressivo, digamos, da biomassa e por essa via o sequestro acumulado de carbono do pinhal bravo. O pinhal bravo é a espécie com maior sequestro acumulado de carbono, mas em segundo lugar aparece o eucalipto. O eucalipto é a segunda espécie com maior sequestro acumulado de carbono, que corresponde a cerca de 21% do total da floresta, com base nos dados do último Inventário Florestal Nacional de 2015. Acresce que o eucalipto, no caso da acumulação anual por hectare ano, ou seja, se quisermos dizer a produtividade na acumulação de carbono por hectare, é francamente superior às principais espécies florestais presentes em Portugal. Só para termos uma ideia, portanto, o eucalipto anda, portanto, com uma acumulação anual por volta de 9 toneladas de CO2 por hectare ano. Este valor é cerca de 2,5 vezes a acumulação média anual no pinheiro bravo e cerca de 6 vezes nas áreas de sobreiro.
Já no que respeita às metodologias da APA, portanto, já foi dito, portanto, a abordagem é normalmente uma abordagem de contabilização indireta de CO2. No caso da floresta, ela pode ser usada na mesma, porém não tem o detalhe que é do inventário florestal propicia. E sendo que nos tratados agroflorestais que não são cobertos pelo processo de inventariação florestal, poderia ser uma abordagem válida a seguir, e é com base nesta realidade que nós fomos avançando na nossa definição de metodologia. Então, qual é a metodologia SIG que nós neste momento estamos a praticar aqui na Vineta? Por um lado, ela baseia-se, digamos, num layer de ocupação do solo, portanto, ou seja, ele está residente nos nossos sistemas operacionais aqui da área florestal da companhia, portanto, que é o SGF Inflor. Este layer é periodicamente cruzado com elementos do inventário florestal georreferenciados do sistema e conseguimos fazer uma avaliação a talhão. Para os povoamentos de eucalipto, temos inventários regulares, conseguimos aferir a produtividade e o volume de cada talhão inventariados e temos estabelecidas relações volumétricas entre o volume e o CO2 sequestrado. No que concerne às outras espécies florestais, em que os nossos inventários não são tão regulares, portanto estamos a falar essencialmente do pinheiro bravo, do sobreiro, do pinheiro manso, entre outras, o que nós fazemos, assumimos os indicadores médios da acumulação do CO2 do Inventário Florestal Nacional, que estão reportados neste momento a 2015, e estratificamos-los por classe de idade. No caso das componentes que não são alvo de inventariação florestal, estamos a falar das espécies arbustivas, dos matos, das áreas agrícolas, nós utilizamos os indicadores médios de acumulação de dióxido de carbono em função da ocupação do solo e são utilizados nos relatórios da ANAP. E, essencialmente, são metodologias que estão lá vertidas. Naturalmente que nem toda a nossa ocupação, o que está no layer da ocupação do solo, é alvo de avaliação. Portanto, há aqui grupos que naturalmente não estaremos neste momento em condições, nem queremos fazer, de os utilizarem dentro do processo de apuramento. Estamos a falar de grupos de ocupação como afloramentos rochosos, infraestruturas, águas interiores, edificações e também as áreas que estão marcadas como exclusões de áreas ou encravados dentro das nossas propriedades. Esta metodologia, uma vez aplicada, poderá, e nós já podemos ver depois a seguir, ser alvo, digamos, de um detalhamento na comparação entre os elementos georreferenciados entre datas, por exemplo, efetuarmos a análise da variação dos estoques ao nível de sequestro, por exemplo, o que é que cresceu a nível de povoamentos, o que é que foi incorporado a nível de novo património, e também ao nível das emissões que poderão ter acontecido no período dentro dos tratos florestais. E estamos a falar essencialmente de cortes de incêndios e saídas de património que não tenham tido, entretanto, reposição. Portanto, comparando essencialmente duas fotografias, nós conseguimos medir as variações de estoque ao nível de sequestro nestes parâmetros mais básicos. Os indicadores de acumulação e de variação também podem ser analisados e agregados a níveis hierárquicos administrativos superiores. Podemos analisar isto ao nível do mais básico, que é a nossa unidade de gestão, portanto, o talhão, e poderemos subir, portanto, a nível de concelho, freguesia, distrito ou até de zonas operacionais. Portanto, a aplicação que desenvolvemos portanto, sob a forma de um projeto de ArcGIS, portanto, neste momento potencia tanto o cálculo dos estoques acumulados pelas principais espécies. Aqui podemos ver um exemplo do que é que resulta para os principais agregados de espécies florestais e outras que consideramos, digamos, dentro do nosso cálculo de reporte de acumulação de CO2, e no caso particular do eucalipto, conseguimos ainda fazer, digamos, o detalhamento também da variação do estoque entre os 2 anos, portanto, ou seja, partindo de um determinado ano, ver o que foi cortado, ver o que é que foi crescimento dos povoamentos e o que é que poderá ter sido
alguma apreciação ou depreciação de expectativas, ver o que é que eventualmente houve de adição e retalhamentos sobre o novo património e por essa via, portanto, chegar, digamos, ao saldo final, digamos, entre os 2 anos. Os benefícios que nós entendemos do lado para esta solução foi que, por um lado, esta solução permitiu-nos reduzir de forma bastante expressiva os tempos do processamento da informação para reporte em âmbito do relatório de sustentabilidade da companhia. Nós tínhamos tempos médios de resposta próximos de 1 mês. Neste momento conseguimos, digamos, no espaço de uma semana e meia, conseguir produzir, digamos, esta informação, que também beneficia do facto de se garantir a coerência dos dados, portanto, do sistema, não só, digamos, das ocupações, como das produtividades e dos inventários, tudo num único ambiente. Também estão previstas melhorias na metodologia, portanto, como já falei há bocadinho, a quantificação do carbono do solo, e haverá a possibilidade, a breve trecho, de começarmos a poder gerar um estoque acumulado de CO2 em tempo real e poder dar visibilidade a esta informação nos dashboards corporativos da Navigate. Alguma questão? Estou ao vosso dispor. Obrigado.